Essa sua expectativa de ser alguém na vida foi totalmente ensinada a você. Quem nunca pensou em uma dessas alternativas que eu vou falar agora? A primeira, vou para a faculdade, arrumo um estágio, cresço dentro de uma multinacional e é sucesso. A segunda, cara, formei, não consegui um emprego, agora eu vou fazer concurso público, é isso que dá dinheiro. A terceira, acha que a solução para o crescimento profissional ou até para a sua realização pessoal e profissional está em fazer uma pós-graduação ou um MBA, que por final das contas, cá entre nós, você vai pagar caro e parcelar durante 2 anos. E o melhor, independente de qual alternativo você escolha, acredite ou até esteja realizando, elas sempre estarão ligadas às 4 definições que é sucesso, poder, dinheiro e status. Que por padrão é algo nesse sentido, tá? Ter uma família, igual aquele comercial de margarina, morar em uma grande casa, em um condomínio fechado e ter o carro do ano, vai, na garagem. E de vez em quando você vai lá e viaja pro exterior só para tirar uma fotinha ali com teu iPhone do ano. Não tem nada de errado com isso. Porém, talvez lá no fundo você esteja tentando realizar coisas para agradar os outros, não para satisfazer você mesmo. Essa que é a grande questão. Pegou? E todos esses pontos que eu mencionei até aqui são a causa da sua infelicidade profissional, da sua incerteza, do seu sentimento de fracasso. Só que a sacada está aqui. Depois que você entende esses pontos, conecta-os para saber de fato quem você realmente é e não aquilo que os outros disseram que você é. O que acontece? O caminho profissional que você realmente faz sentido para você, magicamente aparece. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu vivi isso na pele. Eu vivi anos e anos de indecisão, de sofrimento mental, de meses sem perspectiva de vida e de progresso. Só que graças a Deus isso tudo já passou. Deixa eu te contar minha história para você entender de fato como que eu cheguei até aqui e também o porquê eu consigo te ajudar a decidir qual caminho profissional faz mais sentido para você no momento. Assim como muitos, eu decidi a faculdade que queria fazer não por vocação, mas sim por eliminação. Eliminação daquilo que eu odiava. Vou te dar alguns exemplos. Cara, eu odiava biologia, eu odiava português porque tinha que ficar decorando as coisas, geografia pra mim era indiferente, história, nossa, era tão lindo, maravilhoso ver aqueles grandes feitos, mas cara, beleza. A terceira coisa, matemática, química e física, pra mim era uma coisa que eu tinha um pouco mais de afinidade. Então o que eu fiz na época? Eu falei, cara, eu vou pegar essas 3 matérias, que são as quais? Que são na época eu falava em exatas, em humanas, em biológicas. Cara, bullshit, velho. É matemática e física, é fazer conta. É isso que eu sou bom. Então, percebam o bom que eu quero dizer, tá? Mas o ponto aqui é o seguinte, eu peguei esse aqui e falei assim, cara, quais são as profissões que existem exatas? Aí cheguei lá, matemática, ser professor de matemática, ser professor de física. Eu falei, meu, professor... Nada de errado, mas também nada contra isso, sabe? Eu só não sentia que isso era pra mim. Eu mal conseguia me explicar o que tinha que fazer na prova, imagina explicar para as pessoas. Só que a sacada tá aqui. Eu peguei essas três matérias, das quais pra mim era um pouco mais fácil, e eu fui lá e digitei no Google na época assim, profissões com altos salários. Percebam que o que eu tô falando aqui agora é a questão financeira. E por que eu falei questão financeira? Por causa da seguinte colocação. Olha, pra mim sucesso era dinheiro. Presta muita atenção nessa frase que eu acabei de falar, porque talvez para você sucesso signifique uma coisa, algo bem parecido, tá? Então assim, o que tava pegando? Isso é errado, cara. Quantos de vocês não escolheram a faculdade dessa forma? Entendeu? Então o ponto aqui é o seguinte, você não tem experiência nem conhecimento de mundo para você decidir, cara, qual que é a minha vocação ou minha paixão. Você vai simplesmente pela referência de seus familiares ou das pessoas que estão à sua volta. Só que essas pessoas, elas te induzem em qual caminho elas acreditam que é sucesso e você acaba acreditando nisso. A minha indecisão começou nessa simples escolha, a qual eu demorei 3 anos para de fato decidir, ou seja, tomar um rumo na minha vida. Então, nesse período, o que aconteceu? Gente, eu não fazia a mínima ideia do que eu escolhi. Por mais que eu tivesse falado que eu ia pegar matemática, química ou física, cara, cá entre nós, a minha definição de sucesso era outra e ela tava me puxando para uma parada. Só para vocês terem uma noção, eu fiquei 3 anos, sabe, nessas questões aqui, ó. Eu fazia concurso público, eu ia pro exército, eu ia pra marinha mercante, eu virava psicólogo, eu virava padre, eu seria advogado, eu faria engenharia, eu seria professor ou eu tentaria como todo mundo? Não, faça medicina e faça odontologia porque aí é dinheiro na certa. Então foi isso que aconteceu comigo. E após toda a fase de indecisão, eu escolhi engenharia química, sem saber ao certo o que essa profissão de fato fazia, tá? Vou ser muito sincero. Sabe por que eu escolhi isso? Porque eu pesquisei as profissões com altos salários, lembra? E eu não sabia a mínima do que isso acontecia. Só que essa indecisão, você pode perceber, ela já me assombrava desde então. Simplesmente porque eu não sabia o que eu queria ser ou fazer. Anota isso. Só que eu sabia que eu queria ter grana.
mas também eu não sabia o porquê. Isso tudo era uma representação de uma frase que você já deve ter se deparado: ser alguém na vida. Eu escutava muito isso. E com esse modelo de sucesso, que era ganhar dinheiro, eu entrei no curso e já de adianto vivi no piloto automático sem saber ao certo se aquilo fazia sentido para mim. Era tudo tão diferente e ao mesmo tempo normal demais que eu vivia semestres como um zumbi. Você entra, tem os primeiros obstáculos, conhece pessoas novas, o ambiente é novo, é tudo novo. E aí você passa no corredor, tá todo mundo conversando. Quem pega quem, aonde que nós vamos beber na próxima semana, ou, cara, aonde que vai ser a porra do happy hour? Até aí, nada de errado com isso. Afinal, é a cultura do ambiente universitário. O problema estava na forma como o mundo acadêmico representava o futuro engenheiro. Isso me deixava muito puto. Frases como: aqui você pode errar, lá fora você não pode, o mundo é difícil, aproveite essa oportunidade. Como se eu tivesse culpa de ter entrado lá dentro. Vocês estão sendo ensinados para cargos de liderança. Cá entre nós, parecia tão automático aquelas frases e discursos que ouvimos de alguns professores que eu comecei a suspeitar, Suspeitar se realmente eu queria um cargo. Ou de que só existia a faculdade como uma oportunidade para ter uma vida melhor. Afinal, quantos de vocês já não pensaram nisso? Porém, essas indagações duraram muito pouco tempo, porque afinal eu tinha aulas em período integral e tinha que me preocupar com um relatório de uma aula experimental, cara, que eu nunca soube se alguém leu aquilo. Nada de errado, mas também nada certo com isso. O ponto é que quando eu conversava com alguns amigos meus que fizeram direito, medicina, odontologia e também engenharia, eu percebia que eles falavam quase as mesmas coisas. Lembra dos professores? Então, era um discurso meio que padronizado. Eles falavam coisas do tipo: e aí, tá gostando do curso? Quanto que você forma? Já sabe que vai fazer pós? Já sabe onde vai estagiar? Eu juro que quanto mais eu me deparava com essas perguntas, mais desânimo eu sentia. Porque me parecia discurso pronto, sabe? Parecia que o mundo tinha um padrão e as pessoas como meus amigos, os meus pais, a minha família, os professores já tinham umas frases pré-prontas. Isso começou a me deixar puto. Porém, essas indagações duraram muito pouco, porque afinal eu tinha aulas em período integral e tinha que me preocupar com o relatório de uma aula experimental que no fundo a gente sabe você nunca vai usar e sabe aqueles dados? Ficaram lá no relatório. E os dias foram se passando dessa forma. Perceba que eu não estou reclamando. Pelo contrário, eu estou te falando exatamente o que eu passei, para que por mais distante que o curso que eu fiz esteja do que você faz ou fez, existe um padrão. E foi com esse entendimento deste padrão que a chave virou. E eu entendi de fato que o que eu estava fazendo não brilhava meus olhos. Mas antes de eu comentar sobre isso, eu preciso te falar sobre um evento que despertou toda essa mudança de chave. Uma aula de empreendedorismo onde o professor falou o nome Jorge Paulo Lemann, o cara do livro Sonho Grande, Aqui eu me deparei com algumas definições de sucesso, dinheiro, poder e status. Lembra? Eu percebi que eu queria ser algo parecido com o que o Jorge era, dadas as devidas proporções, né, gente? Convenhamos. Mas eu não tinha ideia sobre o que seria. Afinal, eu nunca tinha pensado nessa questão. Mas qual questão, André? A frase, a pergunta, que tipo de pessoa eu queria ser? Gente, demorou muito, mas muito tempo para eu chegar a formular e pensar na resposta disso. Os anos foram se passando e eu abafei essa pequena empolgação porque depois de entender quem era esse chapo, o Jorginho, nosso brother, eu tinha a crença de que precisava fazer outro curso, fazer uma DM, fazer um MBA ou até ser filho de pai rico. E, cara, quanto mais eu pensava nisso, mais desânimo eu sentia. Mas teve uma parada que esse episódio despertou e essa parada chama-se leitura. Livros como Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, O Segredo da Mente Milionária, coisas... Gente, 3 anos atrás isso já não era moda mais no Brasil. Eu adorei esses livros e eu entrei no mundo da leitura e da autoajuda e essa parada fudeu a minha mente. Eu percebi que quanto mais eu lia, mais no lugar errado eu estava, porém eu não fazia ideia de para onde que eu ia, o que eu iria fazer, que ambiente que era esse. Ambiente. Sabe o que eu tô querendo dizer? Ser engenheiro, trabalhar em uma empresa grande, pegar um cargo de gestão, fazer uma pós, viajar lá para a França e postar foto no IG para falar para as pessoas que eu era bem sucedido e que a minha vida estava progredindo. Eu só percebia que essa imagem, ela não me atraía. Você deve estar se perguntando: porra, André, é simples. Já que isso não te atraía, saísse dessa merda e caçasse outra coisa. Meu amigo e minha amiga, eu nem sabia reconhecer que merda que eu tava. E muito menos para onde ir ou o que fazer. Essa indecisão me assombrou por muito tempo. Para encurtar a história, eu vou adiantar alguns eventos e vou pular para o ponto de inflexão da minha vida. O que é um ponto de inflexão? Imagina que você tem uma reta, tá?
ela fica andando assim, retinha, bonitinha, quando vê, pum, acontece um pico. Isso é um ponto de inflexão, dado as suas devidas proporções. E o que aconteceu? Esse ponto foi o dia que eu li 2 livros. Um livro chamava Elon Musk. Em inglesinho aí fica Elon Musk, mas foda-se. Essa é a biografia desse chapa. Se caso você não sabe quem que é, dá uma gugada aí, mas vai aparecer o livro aqui na tela. Simplesmente esse cara, ele foi e falou assim, cara, foda-se, eu vou colonizar Marte e é isso que eu vou fazer da minha vida. Então o cara foi lá, ele foi o fundador da PayPal, beleza, até aí tá tudo bem, o cara ganhou milhões, foi lá, investiu em 2 empresas e show de bola. Só que a sacada tá aqui, gente. Perceba comigo, eu tava lendo lá a biografia dele e de repente ele me fala assim, não, porque agora eu vou pra Marte e é isso que eu vou fazer. Sabe essa frase? Ela me tocou, porque eu percebi que eu falava assim, cara, que frase que eu tenho pra falar assim, foda-se eu vou fazer isso? Eu não tinha. Entende? Então, essa ousadia me chamou a atenção. Só que teve uma segunda questão que me chamou mais atenção ainda. E essa questão foi a seguinte. Eu estava no 8º período da engenharia, indo para uma aula à tarde, num dia chuvoso, numa aula cacete, que falava a seguinte coisa. Olha, gente, eu vou ensinar vocês a calcular as variáveis de como funciona uma geladeira. Só que minutos atrás eu tinha acabado de ler que esse cara tinha reduzido em 10 vezes o custo de fazer um foguete. Vocês começaram a perceber a discrepância? E eu comecei a perceber o seguinte, velho, tem uma coisa muito errada comigo. Só que antes de eu comentar sobre isso, tem um segundo livro, que ele chama Maestria do Robert Greene. Que porra é essa? É simplesmente o cara foi lá, pegou os grandes mestres que o mundo teve e fez um compilado da biografia deles. Só que tem um detalhe nesse compilado. E o detalhe é o seguinte, como é que esses caras viveram? Quais eram as dificuldades que eles passavam? E eu só vou reduzir uma parada aqui. Eu percebi que esses caras tinham a mesma dificuldade que eu. Cara, que porra que eu vou fazer? Se você acha que o Beethoven chegou lá cantando lá e compondo tudo as mil maravilhas e ficou gravado na história, não é muito bem assim. Se você acha que Mozart teve o mesmo caminho, sinto lhe dizer, se o Da Vinci também já era o cara que já fazia as paradas lindas e maravilhosas, cara, não é bem assim. Todos eles passaram por um processo e um momento de indecisão. Quais eram os padrões que esses caras seguiam? Seguia aquilo que o autor chamou de inclinações. André, nossa, já tô me perdendo, que porra que você tá falando aí? Cara, inclinações era aquilo que eles achavam que eles tinham que fazer. Então, essa é a conclusão que eu cheguei. Eu falei, cara, eu tô fazendo uma parada da qual não tá fazendo sentido pra mim e qual que é a minha inclinação? Essa era a grande questão. Mas, cara, eu cheguei a uma conclusão, ó, eu quero fazer uma parada que mude o mundo, ajude as pessoas e fazer o meu nome ficar gravado na história. Pobre padawan eu era. Entre essas alucinações e muitas provas difíceis na faculdade e alguns livros lidos, uma frase ela não saía da minha cabeça. Eu acho que todos vocês já passaram por isso. Putz, cara, eu preciso estagiar, trabalhar e ganhar grana. Assim como todos vocês e qualquer estudante final de faculdade, certo? Por mais que eu lia aquele modelo mental de faculdade, estágio, emprego, ele ainda ficava martelando na minha cabeça. E eu fui atrás disso. Porém, eu não consegui seguir esse modelo e eu entrei em parafuso porque simplesmente não entender por que eu não conseguia. Eu comecei a me sentir um bosta, um merda, um fracasso. Tudo estava dando certo, as pessoas estavam dando certo, menos eu. Algumas pessoas elas conseguiam uma coisa ali, uma coisa aqui, e eu achava que, cara, todo mundo estava indo pra frente, menos eu. Eu vou interromper a história aqui para te perguntar uma coisa. Você tocou por que seguir o modelo era diferente de empreender? Tá explicado que eu não consegui estágio nem emprego? Não, vou te explicar. Simplesmente porque empreender significava uma coisa. Só que o que estava na minha cabeça era aquele modelo mental de faculdade, emprego, pós-graduação. Entende por que não deu certo? Porque assim, ó, quando eu ia fazer os processos de trainee, o processo de estágio, eu não conseguia passar. Porque o cara me perguntava assim, André, beleza, gostei da sua prova de inglês, gostei da sua prova de lógica, só que a questão, qual que é o seu objetivo para os próximos 5 anos? Galera, eu pensava só assim, porra, cara, eu só quero trabalhar, velho, eu só quero um emprego porque é isso aqui que eu preciso fazer, porque afinal eu precisava ganhar grana. Entenderam? Então assim, o modelo pelo qual eu fui ensinado, e você também, ele era discrepante com aquilo que me fez uma certa empolgação. Por que eu faço fez e não causou? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu me deparei com essa experiência, eu tive uma empolgação. Aquilo despertou algo em mim. Eu não a encontrei. Perceba que o que você precisa, fica aí uma dica, vai. Caso você queira ver alguma parada que faça teu coração brilhar, o que vai acontecer?
permita-se entrar em experiências, tá? Só que eu não vou adentrar nisso porque já já eu vou te dar um conteúdo muito top, só que antes você precisa entender alguma coisa. A conclusão da qual eu cheguei entre empreender e o modelo que me foi ensinado. Internamente, cara, aquilo não fazia sentido para mim. Eu estava seguindo e perseguindo um modelo do qual, cara, me foi ensinado, igual eu comentei já com você. E quando eu percebi isso, as coisas começaram a fazer sentido. Com isso eu comecei a ler igual um retardado. Afinal, os livros mudaram a minha percepção do que eu tinha sobre o mundo. Lembra que eu comentei sobre isso? Então eu procurei referências para me espelhar e milhares de páginas depois eu achei uma solução. Eu encontrei uma forma de decidir o que eu queria fazer com base naquilo que realmente fazia sentido para mim no momento. Eu digo o que eu acreditava, sentia e queria. Para isso eu desenvolvi uma metodologia chamada de Código da Decisão Profissional. E foi com ela que eu tomei a decisão de empreender e visualizar a vida e o caminho que eu queria trilhar. Pegou? Só que deixa eu fazer um resumo para encurtar a história. Olha, nesse período todo, eu estava tão perdido que eu fiz 3 iniciações científicas com bolsa em física de partícula e eu cursava engenharia química. Eu fiz curso de programação e hoje eu não sei nenhuma. Eu tive vontade de fazer medicina só para especializar em endocrinologia porque eu gostava de musculação. Mestrado para ser professor, mestrado em física. Cara, quão perdido eu tava, né? Depois de mestrado para professor, eu quis até fazer mestrado em física para dar aula também. Só que a questão é a seguinte, eu vou encurtar para ficar mais fácil. Eu me formei, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal para potencializar aquilo que eu acreditava que eu tinha habilidade, ou seja, a minha inclinação, lembra do livro? Então, que porra era essa? Era entender as pessoas e os seus padrões de comportamento, era só isso que eu sabia que eu, entre aspas, era bom. Então o que eu fiz? Eu descobri o que eu queria fazer e eu fui lá e comecei a empreender, comprei uma franquia, só que a parada não deu certo, porque assim, as minhas definições sobre o que seria de ideal, o trabalho ideal, a projeção que eu queria sobre aquilo que fazia sentido para mim, elas não estavam sendo feitas na franquia. Então o que aconteceu? Eu fui lá e descobri uma parada que realmente fazia meu coração palpitar e minha mente fervilhar, que era o quê? Uma coisa que chama marketing digital. Só que eu não vou entrar nesse ponto. Eu só quero dizer para vocês que hoje eu tenho uma agência de lançamento de infoprodutos. André, o que é isso? Cara, eu pego uma pessoa que tem um conhecimento muito massa, vou lá, transformo aquilo num curso com a ajuda dela e depois a gente dá um jeito de vender na internet. Então essa foi a forma de empreender da qual eu encontrei que me satisfizesse aqueles 3 pontos. Anota isso que eu tô falando, porque isso talvez seja a confusão pela qual você está passando hoje. André, falou muito difícil. Olha só, por mais que franquia seja uma forma de empreender, se ela não tiver pautada nas definições que eu acho que vão me trazer felicidade ou satisfação profissional, foda-se o empreendedorismo, porque eu não vou conseguir me sentir feliz nem satisfeito ali, sacou? Então eu fui achar uma outra forma de empreendedorismo da qual essas definições pudessem ser satisfeitas. E como que eu cheguei a essa conclusão? Eu juntei as peças, apliquei a metodologia do Código da Decisão Profissional e aqui estou. Nesse meio tempo eu juntei muitos que igual a mim se sentiam perdidos. E eu percebi que essa era uma frase que essa era uma parada que eu queria fazer acontecer. E você pode perceber que eu tive que passar por várias quebras de paradigmas. Lembra dos modelos mentais? Então, eu conheci várias referências através dos livros e dos vídeos. Eu tive experiência com assuntos distintos. Cara, física de partícula, engenharia química, programação. Cara, isso tudo se resume a uma coisa, autoconhecimento. Isso é importante para você, pois sem isso, você nunca saberá quem realmente é. Sem isso, você vai viver a vida que as pessoas disseram para você viver e não aquilo que você acredita que é ideal para você. Agora, você precisa questionar quem é você, o que você quer ser, o que você quer fazer. Você precisa entender qual que é o jeito errado que as pessoas fazem para tentar decidir um rumo na sua vida profissional. Sabe qual que é a primeira? Faz um MBA ou uma pós na esperança das empresas olharem para elas e falar assim, cara, tu sabe pra cacete, hein? Minas, você manja. Mas e aí? Isso é complicado, tá? Porque o que conta é a prática, ou seja, a sua experiência. Imagina que você é um nutricionista ou um nutricionista e você nunca fez dieta, mas você sabe de todas as técnicas boladonas para fazer os processos de emagrecimento. Um dia você se depara com um problema que não estava nos livros, nem na aula, muito menos na teoria. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer? E aí? Sacou por que as empresas sempre perguntam para você qual é a dificuldade que você já superou ou como que foi seu intercâmbio? Porque elas querem conhecer como vocês lidaram com as suas experiências. Ela quer entender como que você fez para superar tal obstáculo. Então, não entre nesse modelo que foi ensinado para você.
Como, por exemplo, não conseguir um emprego, quer um crescimento de carreira, faça uma pós que é sucesso. Não, você sabe que não é, porque você não tem experiência, só tem a teoria. E aí eu te faço uma pergunta, isso é algo que você realmente quer? Como você tem certeza? Só que o jeito certo é saber quem você realmente é e definir o que seria um trabalho ideal para você e o tipo de pessoa que você quer ser. Com isso, você tem muitas informações para realmente decidir o que você quer fazer e, consequentemente, o caminho profissional que faz mais sentido para você.